A paz do Senhor, povo abençoado que nos acompanha nesse canal. Vamos falar sobre o inferno. O inferno existe? Eu acredito que tem muitos questionamentos acerca do inferno. Pessoas que, segundo a sua maneira de pensar, chegam a fazer hipótese. Mas um Deus tão bom, que preparou um céu de gozo para nós, vai preparar o inferno para castigar os seus filhos? Eu acredito que Deus não fez o inferno para nos julgar, para nós sermos sentenciados. Não. Ele é um Deus de amor, nós entendemos perfeitamente. Mas ele é um Deus de justiça também. Então ele criou o inferno para o diabo e os seus anjos, e para todos aqueles que se esquecem de Deus, que ignoram a Deus. Deus deixou este livro sagrado, a Bíblia. Isso aqui é um manual de todo cidadão e cidadã que deseja a vida eterna, porque a vida aqui é passageira. E o inferno é um lugar triste. Nós vamos falar com ele, desejando que você nunca vá para este lugar. A Bíblia diz que o avisado vê o mal e foge dele. E esse é o nosso desejo, que eu e você nunca iremos para esse lugar, porque Deus tem preparado coisas melhores. Mas o inferno é chamado como Hades, né? Gena, Vale de Inom. O Vale de Inom era um lugar ali na entrada de Jerusalém, onde queimavam, né, os lixos, e o fogo era contínuo. Aí vem o derivado dessa palavra inferno também, né, que é um lugar de juízo, de sentença, onde as pessoas são humilhadas, onde as pessoas não têm direito, não têm liberdade, onde as pessoas só sofrem, clamam, mas sem mérito de socorro. E o que diz a palavra de Deus acerca do inferno e quem são as pessoas que podem ir para o inferno? Mais uma vez eu repito, esse livro é a Bíblia. Nesse livro, Deus fala conosco, nos orienta acerca do que nós precisamos fazer para nunca irmos para este lugar. Então é bom nós observarmos. Olha o que diz aqui a palavra de Deus no Salmo de número 9 e versos 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Esquecer de uma pessoa é quando você não dá a mínima, você não fala com essa pessoa, você não dá um telefonema para essa pessoa, você não visita essa pessoa, você ignora esta pessoa. Então, se esquecer é isto. E se esquecer de Deus é quando você não lê a sua palavra, é quando você não vai num templo para ouvir a sua palavra, é quando você vive a sua vida aqui, né, usufruindo de tudo que Deus dá, que Deus manda o sol para fertilizar as plantações, Deus manda a chuva quando nós reclamamos de calor. Estava um aquecimento global, Deus está mandando chuvas, né? E às vezes nós esquecemos de agradecer. Deus nos dá uma família maravilhosa, Deus nos dá parentes, Deus nos dá amigos, Deus nos dá o pão de cada dia, rios, que uma beleza, mares, tudo isso Deus nos oferece. E às vezes nós ignoramos, nós achamos que é o mérito da própria natureza. Tem pessoas que chamam até a natureza de mãe e tudo, mas tudo é o Pai que promove tudo isso para nós, e às vezes nós esquecemos dele. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, e uma noite mostra entendimento, sem linguagem, sem fala, mas há um entendimento. E às vezes nós não entendemos a Deus. O inferno existe. E o inferno é um lugar onde serão sentenciados todos aqueles que se esquecem de Deus. Isaías capítulo 1, versos 2, Deus clama para o seu povo através de Isaías. Ouvis, ó céus, e presta atenção, tu, ó terra, porque é o Senhor quem fala. Eu criei filhos com muito amor, com muito carinho, e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim, não procuram ler a minha palavra. O boi conhece o seu possuidor,
e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas o meu povo não me entende. Nós estamos totalmente alienados de Deus. Nós precisamos voltar para Deus. Precisamos ler a palavra. Quando nós lemos a palavra, nós estamos pertinho dele. Olha aqui o que diz a palavra de Deus. Olha, o inimigo, ele pode usar as pessoas, né? Os céus existem, o céu existe e também o inferno existe. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É necessário nós atentarmos para este livro sagrado, a Bíblia, para nós entendermos e entrarmos numa atmosfera espiritual. Nós vivemos essa vida aqui, essa vida física, humana, e nós precisamos de intelecto, né? De um conhecimento secular, para melhor nós interagirmos com as pessoas, para conquistarmos o nosso espaço na sociedade. Mas não é só isso, existe uma vida eterna. E nós precisamos de discernimento espiritual para vencermos as potestades, os demônios que atuam para querer afastar a gente de Deus. Existe o opositor de Deus, é o diabo. Ele oferece todas as vantagens, drogas, ele oferece a prostituição, ele oferece o crime, ele oferece todas as coisas erradas para massagear o ego das pessoas. Tudo que é de errado ele oferece para as pessoas com facilidade, para que as pessoas vão por esse caminho e não retornem mais, porque existe uma eternidade. E Satanás já está sentenciado ao lago de fogo. E assim também todos aqueles que se esquecem de Deus. Nós vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus aqui. Olha aqui. O que diz a palavra de Deus aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, e versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Você está vendo como que são as coisas? O inimigo oferece tudo para você fazer tudo na carne. Mas a Bíblia diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a vontade da carne, mas andam segundo a vontade do Espírito. Você precisa tomar uma posição de domínio. O seu espírito precisa ter comando sobre a sua carne, porque a carne quer viver tudo isso que esse mundo efêmero oferece, mas ela volta ao pó e a vida ainda não encerrou. Encerrou para a matéria, mas continua para o espírito. O seu espírito vai viver eternamente, nos céus ou no inferno. E nós temos que ter muito cuidado. A Bíblia diz que nós devemos orar, devemos vigiar, e temos cuidado com as astutas ciladas do diabo, que ele vive de redor de nós, querendo uma brecha para tragar. Então nós temos que nos revestir das couraças de Deus, da espada do Espírito, que é esta palavra, a palavra de Deus, certo? O escudo da fé, você precisa se encher de fé. Como adquirir a fé? Lendo a palavra, ouvindo a palavra. Calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. Você pode pisar sobre fogo, sobre espinho, e você não vai sofrer agravos, porque você está revestido, está calçado com o escudo da fé. O inimigo vai te bombardear oferecendo coisas passageiras, efêmeras, para te tirar a visão de uma vida eterna. Mas você está com o escudo da fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Nós vemos aqui as sutilezas do inimigo para querer tirar as pessoas de Deus. Nós vemos aquele moço rico que chegou para Jesus e disse:
Senhor, eu sei que tu és o bom mestre. Bom mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Diz, olha, tu guarda os mandamentos. E foi citando os mandamentos, diz, não, eu guardo todos. Ah, sim. Aí quando ele fez uma visão introspectiva ali, lá dentro daquele moço, ele viu que aquele moço era pegado demais aos bens materiais. Ele idolatrava os bens materiais. Ele não usava os bens materiais como um mecanismo para abençoar sua família, abençoar as pessoas que estavam ao seu redor, mas idolatrava tudo aquilo. Tem pessoas que Deus dá bens materiais e eles usam aquilo como escravidão, como um tesouro guardado intocável. Quando Deus nos dá bens materiais, para nós sermos abençoados, abençoar a nossa família, os nossos semelhantes. E eles, olha, eu só vejo uma coisa em ti, meu filho, eu me alegrei em ti, da tua postura, da tua posição, mas tu és apegado demais aos bens materiais, isso te prende demais. Vai, vende tudo e dá aos pobres, e me segue, e terás um tesouro nos céus comigo. E aquele moço era tão apegado aos bens materiais. Não é o fato de você possuir bens materiais, é o fato de você não administrar os bens materiais que tu tens, usufruir dele, a sua família usufruir e você partilhar com seus irmãos também. Era isso que Jesus queria. Nós vemos também as astutas ciladas do inimigo. Ele faz tantas coisas. Olha aqui, esse moço andava com Jesus e olha aqui o que aconteceu aqui. Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Quando ele diz assim, olha, Jesus disse aqui em Mateus capítulo 16 e verso 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitos dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Ele diz, olha, tudo isso é necessário que aconteça comigo. Aí Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Muitas vezes as pessoas são usadas pelo diabo de maneira sutil. As pessoas fazem a imagem do diabo, aquele com chifre, pegando fogo, quando ele pode se manifestar sutilmente de várias maneiras. E nós vemos ele aqui usando um discípulo que estava bem pertinho de Jesus. E Jesus diz assim, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Você está vendo? Um grande religioso, mas totalmente desalinhado aos princípios de Deus. Era necessário Jesus padecer tudo aquilo como estava escrito acerca dele pelos profetas, e era certamente a vontade de Deus. E Pedro, querendo se manifestar ao lado dele, cheio de compaixão, achando que estava fazendo grande coisa, mas tinha dado lugar ao diabo, estava sendo usado pelo diabo. Tem muitas pessoas na igreja que às vezes faz o trabalho de Deus, faz a obra, prega e faz tantas coisas da obra, é assistência social, mais coisa, e às vezes, sem estar debaixo de um cajado, de uma orientação do seu líder, faz aquilo tudo por conta própria, o seu líder não está sabendo de nada. Isso pode ser um princípio de rebeldia. E a rebeldia são armas de inimigo que ele usa para confundir as pessoas nécias. Então, que Deus possa te abençoar, que você seja vigilante, que você esteja em sintonia com a obediência. A obediência é o instrumento que Deus tem para nos livrar do inferno. Quando nós obedecemos a Deus, a sua palavra, os nossos líderes, os nossos pais, nós estamos caminhando para os céus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos caminhando para os céus. O inferno existe, mas não é para nós. É para o diabo, seus anjos, e para todos aqueles que se esquecem de Deus, que fogem. A Bíblia diz como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Os homens comiam, bebiam, casavam e davam em casamento, mas não estavam nem aí para as coisas de Deus. É um grande pecado
nós estamos alienados de Deus e da sua palavra e dos princípios de Deus. Procure uma igreja, procure uma pessoa que tenha o conhecimento da palavra de Deus e fuja cada dia do inferno, porque ele existe. E para o inferno você vê, vão todas essas pessoas, né? Todos aqueles desobedientes, aqueles que comete o mal, os idólatras e assim sucessivamente. Que Deus te abençoe, te livre deste lugar tão tenebroso que é o inferno. E você abrace a palavra de Deus e através dela tenha o conhecimento de como caminhar cada dia para os céus. Que Deus te abençoe.